Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o ATP 500 de Acapulco. E eu já peço desculpas adiantadas por uma coisa que eu nem sei se eu fiz errado ou não, que é assim, e se eu não gravei o resumo do segundo dia do ATP 500 de Acapulco, eu peço desculpas, né? Porque eu vi aqui alguns placares e falei, será que eu já comentei isso, né? Então, eu já peço desculpas, mas a gente tem que comentar sobre um torneio que está sendo um caos para muitos dos favoritos. Tommy Paul, que era um dos favoritos ao título, hoje nem jogou, acabou desistindo do jogo contra o Marcos Giron. A gente teve o Rune também se desistindo contra o Nakashima e muitos favoritos sendo eliminados, né? E a gente está aqui para falar desses jogos, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. E vamos aqui aos jogos que aconteceram no torneio mexicano. O primeiro deles, né, o Thomas Mahat vencendo o Daniel Altmaier. É um jogo interessante, assim, primeiro set duríssimo, 7-6, vai pro tie break. A gente teve, acho que, o momento que o Altmaier teve uma quebra-frente no set, mas depois, logo de imediato, o Mahat devolve. E o segundo set é todo do Mahat, né? Impressionante, os últimos 5 games para fazer 6-1. E assim, nível de atuação do Thomas Mahat muito alto, é muito forte no fundo de quadra, um tenista muito habilidoso, é um cara que não dá para ser subestimado. E um cara também que não dá para ser subestimado, porque ele é a definição máxima de imprevisibilidade, é o senhor Davi Goffin, né? Porque assim, o Davi Goffin estava apanhando o ano todo e do nada ele resolve jogar tênis, né? Porque ele vai enfrentar o Ben Shelton. Do jeito que o Goffin saca, a gente fica pensando, né? Como é que ele vai fazer para quebrar o Shelton e sustentar o saque dele, né? Porque quando o Goffin tá jogando mal, a gente fica com um monte de dúvida. Mas, e assim, você olha também para o histórico dele, é assim, ó. Olha as barrinhas vermelhas dele, aí do nada 2 vitórias. Ele ganhando ali o jogo contra o Idikato, 2-0, e essa vitória contra o Shelton, 7-6, 6-3. E assim, performance maravilhosa do Goffin. Ele ganhou 73% dos pontos com o primeiro saque e a mesma porcentagem com o segundo. O Shelton, 69% com o primeiro. Sim, a porcentagem de pontos ganhos com o primeiro saque do Shelton foi menor que a do Goffin, e com o segundo saque só 40%. O Shelton conseguiu produzir um breakpoint durante todo o jogo. E aproveitou. Mas do outro lado foram 8 breakpoints para o Goffin. E aí teve 2 que ele conseguiu aproveitar. Então uma baita vitória para o Davi Goffin. É legal ver ele jogando bem, né? Porque é um tenista que, assim, no seu melhor já foi top 10, né? Já tem vitórias fantásticas na carreira contra Nadal, Djokovic, Federer. Eu acho assim, o Goffin é um tênis muito bonito de se ver, né? Até porque, por não ser um cara super potente, ele tem que arrumar maneiras de ser ofensivo, de contra-atacar. E eu acho a maneira de jogar tênis assim, é extremamente inteligente e perspicaz. Mas depende também do dia de ver ele jogando tênis, que tem hora que a bola não entra, não anda, né? Então, é aquele negócio. De vez em quando você vai ver o Davi Goffin ganhando de um protagonista. Ganhou do Zverev no passado em Xangai, aí ganha agora do Shelton. Toda hora o Goffin tem essa vitória. Ganhou do Alcaraz, vai lembrar isso aqui. Já ganhou do Carlos Alcaraz. Acho que logo depois do título do US Open, a primeira partida do Alcaraz como número 1 é contra o Goffin, e a vitória foi do tenista belga, né? O Marcos Giron foi enfrentar o Tommy Paul, nem entrou em quadra e conseguiu a vitória. 94% no SofaScore apostou na vitória do Paul, e o Giron vence sem precisar disputar um ponto. Que lenda, né? A gente teve o Denis Shapovalov contra o Mikkelsen. Olha, detalhe, o Shapovalov com os títulos que ele conquistou, 250 anos do ATP Finals ano passado, ATP 500 de Dallas. O cara já é 32 do mundo, hein? Recuperou muito o ranking o Denis Shapovalov e baita vitória contra o Mikkelsen. 6-4, 6-3. E olha, né? Jogando melhor. Já assim, eu acho que é mais confiança, né? Antes de falar que estrategicamente ele melhorou muito, né? Com o Shapovalov eu sempre tenho um pezinho atrás, né? Mas é inegável que ele tá jogando bem e ele tá ganhando de nomes, assim, bem interessantes. Então, mais uma bela vitória para Denis Shapovalov. Tá jogando um belíssimo tênis e tá aí, olha, pela quantidade de nomes que sobrou ali, não dá para duvidar em mais um título para ele, né? Breno Nakashima venceu o Rune, né? 3 games ele fez 3-0 e o Rune acabou desistindo por lesão. Também não tá fácil esse início de ano para o Roger Rune, né? O Leonard Thiem venceu o Alexander Zverev por 2-0, 6-3, 6-4. O Zverev chegou a ter 4-1 no segundo set e perdeu os últimos 5 games, né? É difícil defender o Zverev nessas situações. E assim, a porcentagem de pontos ganhos com o segundo saque de 36%. O Leonard Thiem, 61%. Por quê? As devoluções do Zverev pouco machucaram e na hora que a gente fala assim do jogo no fundo de quadra, o Thiem levou muita vantagem. E eu acho isso problemático pelo aspecto de você tá falando
falando de um tenista que, obviamente, é muito jovem, tem muito talento para isso, ele leva jeito para jogar no fundo de quadra, ele tem habilidade defensiva, ele tem habilidade ofensiva e tem recurso para contra-atacar com os dois lados, de backhand e forehand, ele não tem um ponto fraco muito grande. Mas ele não é um cara de superpotência. Eu acho que o Zverev sente muita dificuldade contra esses caras que aceleram muitos golpes, né? E nesse tipo de jogo eu espero que ele leve vantagem, né? Porque ele tem a solidez e tudo isso, mas não, o Zverev não levou, né? Ele sacou mal, né? E eu realmente olhei pro Zverev nesse jogo e falei, cara, difícil, hein? Desse jeito fica difícil de defender, né? Mas assim, o mês de fevereiro péssimo, péssimo, né? Ganhou 5 jogos, perdeu 3 jogos pro número 2 do mundo, isso é péssimo. Não ganhou quase ponto nenhum. E o Sinner, no final das contas, assim, continua líder da corrida para Turim com vantagem. Tem ainda mais de 400 pontos de vantagem, só jogou a Australian Open. Ganhou a Australian Open e isso é o suficiente para ele ainda ser o número 1 na corrida para Turim. Então, é decepcionante o Alexander Zverev. A gente teve o Mendes, que é jogador mexicano, que avançou também sem precisar jogar, né? O Casper Ruud, ele teve algum problema estomacal e nem entrou em quadra, então o mexicano tá nas quartas de final em Acapulco, né? Jogando em casa, olha que privilégio para ele, né? E a gente teve o jogo entre Francis Tiafoe e Alejandro Davidovich Fokina nos Estados Unidos. Então o Tiafoe não joga bem, né? Tipo, ou pelo menos é muito mais vulnerável para essas derrotas, né? Ó, jogo maluco. O primeiro set foi do Fokina, 6-3. E aí no segundo set a gente teve o set maluco, porque foram 3 quebras para cada lado, né? Tipo, um trocando quebra um do outro, né? E assim, né? O Tiafoe no segundo saque indo mal. Ele nas trocas no fundo de quadra, a maior parte do tempo levando desvantagem para o Fokina, mas ele fez um grande tie-break, né? E no tie-break ele teve que salvar um match point, conseguiu e venceu ali por 8-6. Mas fato é que assim, né? Tipo, vai lembrar até que o Fokina chegou a sacar pro jogo, não foi quebrado, né? Tipo, é aquele tipo de coisa que você olha e fala, né? O Fokina sacou pro jogo, inclusive, 2 vezes, né? E foi quebrado 2 vezes. Precisou jogar basicamente ali pelo menos 1 hora a mais de tênis por não ter aproveitado essas chances quando sacou pro jogo. Isso é o problema, né? Você tá com o jogo na mão, pode ganhar mais cedo e aí tem que jogar mais tempo. Porém, avançou e o Tiafoe faz um início de ano ruim. Não tem o que falar do início do ano do Tiafoe, senão ruim. Se ele quiser mais do que ele vem produzindo recentemente, e não pode ser o tenista que ele é no US Open só umas 2 semanas do ano, que é ali no US Open, né? Que ele faz aquele torneio em Cincinnati, ele faz aquele torneio no US Open. O que mais a gente lembra do Tiafoe na temporada passada? Olha o gráfico dele de vitórias e derrotas, né? Você não se sustenta, assim, você não vai pro top 10, eu acho que nem dá para sustentar no top 20 desse jeito. Então, é realmente complicado. Vamos lembrar, ele tem 27 anos, né? Assim, completou em janeiro e tudo isso. É jovem, mas assim, o tempo tá acabando, né? Não dá pra ficar assim. E do jeito que ele tá, eu não vejo diferença desse tenista, porque foi semifinalista do US Open também há uns tempos atrás contra o Alcaraz, nem citar no passado contra o Fritz. Então, assim, é o momento, né? Um dia o tênis dele vai acordar bom, ele vai conseguir uma vitória notável, mas quando o tênis dele tá um pouco fora de sintonia, ele tem que arrumar soluções táticas, ele tem que dar um jeito. E ele não dá. Essa é a verdade, ele simplesmente não dá. E os jogos que a gente tem para as quartas de final desse torneio? De um lado da chave a gente tem Leonard Thiem contra Thomas Mahat, Brandon Nakashima e Davi Goffin. Os vencedores desses jogos se enfrentam nas semifinais. Ou seja, um desses tenistas, Thiem, Mahat, Nakashima e Goffin, estará na final deste torneio. Do outro lado tem o tenista mexicano contra o Davidovich Fokina e o Giron contra o Shapovalov. Olha, esse chaveamento aqui, né, de quartas de final de Acapulco, né, ainda mais olhando os destaques, assusta, né, tipo, não é o tipo de coisa que você espera de um torneio pré-Indian Wells, né, tipo, principais nomes abandonando, tudo isso, bem preocupante também, e até agora esse ano a gente tem que dizer isso, né, muitos abandonos, muitas lesões, isso tem que ser olhado com mais atenção. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe sua opinião. Quem que você acha que será campeão desse torneio de Acapulco? Quem que será a grande surpresa desse torneio? Então, gente, por esse vídeo é isso, até a próxima, pessoal!